Eu sei que o meu melhor e o seu melhor não é suficiente para agradar a Deus e nem para nos dar a salvação. E aqui está a grande diferença entre você entender que você não está debaixo da lei, mas que você está debaixo da graça. Que você não está debaixo da antiga aliança, mas que você está debaixo da nova aliança. A antiga aliança é exatamente a lei. O Senhor entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. E depois que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas ali dos 10 mandamentos, mas que agora nós vamos entender que existe uma totalidade de 613 mandamentos no Antigo Testamento ali, então você vai ver que o povo começou agora a viver por isso. Em Deuteronômio 28 fala exatamente sobre isso. Se você atentamente obedecer os mandamentos de Deus, a bênção vem sobre você. Mas se você quebrasse o mandamento, vinha a maldição sobre você. E ainda hoje, existem muitas pessoas que estão vivendo com base na antiga aliança. Estão vivendo debaixo da lei, debaixo de condenação, de julgo. E elas acreditam que depende disso o relacionamento delas com Deus. E Tiago vem dizer exatamente isso. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto. Você imagina alguém conseguir ser fiel ao ponto de obedecer toda a lei, mas se ele tropeçar em apenas um ponto, ele torna-se culpado de quebrar inteiramente a lei. Aí a pergunta que fica é: existe algum homem que conseguiu cumprir toda essa lei e não quebrar nenhum dos pontos, a não ser Jesus? Então por isso eu estou dizendo para você que o meu melhor e o seu melhor não é suficiente para agradar a Deus e nem para nos dar a salvação. Muitas pessoas, elas vivem a vida cristã tentando se melhorar para que, de alguma forma, elas possam alcançar favor de Deus, para que elas possam alcançar a salvação, para que elas possam alcançar as bênçãos. Mas a bênção, o favor de Deus, não vem mediante nós melhorarmos, porque todos nós, existem na nossa vida áreas que nós temos debilidades e fraquezas. Todos nós temos fraquezas, debilidades. E com respeito, então, ao pecado, todo homem foi destituído da glória de Deus e está debaixo do pecado. Então, nós precisamos decidir entrar pelo caminho da graça e não mais viver debaixo da lei. Porque se você vive debaixo da lei, tudo depende de você, tudo depende das suas obras, tudo depende da sua capacidade, do que você pode fazer. Fale comigo, o meu melhor não é suficiente para agradar a Deus. Só existiu um sacrifício perfeito, que agradou a Deus de uma vez por todas. E esse sacrifício foi o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi aceito. A obra de Cristo foi aceita. E quando nós recebemos Cristo na nossa vida, nós somos aceitos porque Ele foi aceito. Amém? E porque nós estamos em Cristo, Ele já é a própria bênção. Agora todas as bênçãos já foram liberadas sobre a nossa vida. Nós agora temos livre acesso a Deus, não porque nós somos melhores, mas porque nós temos Cristo. E o mais interessante é que o nosso melhor não é suficiente e que Deus não está interessado em nos melhorar. Por que Deus não está interessado em nos melhorar? É porque se você pegar, eu falei um tempo atrás sobre isso, se você pegar um porco e você diz, eu vou melhorar esse porco, e aí você pega, você traz agora esse porco para sua casa, e aí você dá um banho nele, e você lava ele, e você esfrega, deixa ele bem lá, passa uma colônia nele, deixa ele cheirosinho, e você fala agora que ele agora é uma ovelhinha. Aí você deixa ele ficar em cima do sofá. Deixa eu falar pra você, você pode ter todo o amor do mundo por esse porquinho. Você pode querer melhorar ele a todo custo. Ele deixa de ser um porco? Não, não deixa. Então o mesmo contexto acontece a respeito de nós. Em que aspecto? A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós agora estamos debaixo do pecado. Nós somos sujos por causa do pecado. Só existe uma forma para que nós possamos ter uma nova natureza, uma nova vida. É o quê? Morrendo. Nós precisamos morrer e nascer de novo. Isso acontece quando entregamos a nossa vida para Cristo. Porque a palavra de Deus diz em Romanos que no batismo nós fomos sepultados por Ele. Então, no batismo, na imersão, quando você imerge na água, o que está acontecendo é que você está dizendo, eu estou morrendo para a minha velha natureza, eu estou morrendo para o mundo. E quando você mexe agora da água, o que está acontecendo é que você está nascendo para uma nova vida. Você está dizendo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim.
E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, amém? Então o nosso melhor não é suficiente. Por que não é suficiente o nosso melhor? Porque sempre nós falhamos, sempre nós tropeçamos, sempre nós estamos errando em algum ponto. Então nosso melhor nunca seria suficiente. Por isso Cristo precisou vir nos resgatar, nos redimir, para nos perdoar, nos lavar de todos os nossos pecados. E aqui entra uma verdade poderosa do Evangelho. Que uma vez que eu e você estamos em Cristo Jesus, recebemos Ele como Senhor da nossa vida, nós recebemos o quê? O perdão dos nossos pecados, amém? E o perdão dos nossos pecados é completo. Passado, presente e futuro já foi resolvido, foram todos perdoados, amém? Então, isso é uma das coisas que nós recebemos. A palavra de Deus ainda nos diz, em João capítulo 1, versículo 17, diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, amém? Então a lei quem trouxe foi Moisés, mas a graça e a verdade veio por Cristo Jesus. Você entregou a sua vida para quem? Para Moisés ou para Jesus Cristo? Pergunte para o seu irmão, para quem você entregou a sua vida? Para Moisés ou para Jesus? Todo mundo entregou aqui a sua vida para Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então quero dar uma boa notícia para você. Você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça e da verdade. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? E quem é essa verdade? Essa verdade é o próprio Cristo, que veio manifestar a sua graça. E o que é essa graça? A graça é o favor imerecido. É você receber o que você não merece. Fale comigo, graça é favor imerecido. É eu receber o que eu não mereço. O que foi que você fez de bom para merecer que Cristo entregasse na cruz? Para que Cristo morresse no meu e no seu lugar. O que foi que nós fizemos de bom? Nada. Isso é graça, é favor imerecido. Essa é a graça. Então Jesus veio anunciar o que? A graça, o favor imerecido. Então uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo da graça, do favor imerecido. Então você pode crer que você vai acessar todas as bênçãos, não é porque você vai dar o seu melhor. E aqui eu não estou falando aqui sobre uma questão de caráter, eu não estou falando aqui de você entender as suas responsabilidades no trabalho, na sua casa, eu não estou falando sobre isso. Isso aqui é fruto genuíno de alguém que nasceu de novo, de ter responsabilidade, de caráter de Cristo, de ter um posicionamento correto, uma postura correta, vão ser frutos. Não é você tentando forçar a barra para tentar parecer ser alguém que você não é. Então Deus não quer nos melhorar. Deus, Ele quer nos transformar, amém? Ele quer transformar a nossa vida completamente. Todos aqueles que encontraram com Jesus Cristo não tiveram a sua vida melhorada, eles tiveram a sua vida transformada. Jesus, Ele não melhorou Pedro em um grande pescador agora, habilidoso de peixe, não. Ele transformou agora Pedro de um pescador de peixes, de pescador de alma, de gente, de homem, amém? Sabe, o apóstolo Saulo mesmo de Tarso não foi simplesmente melhorado, ele foi transformado, porque antes ele vivia debaixo da lei, e por causa da lei, temente a Deus, ele perseguia a igreja, mas quando ele encontra Jesus, ele foi transformado agora, e agora ele está debaixo da graça, ele se tornou ministro da graça de Deus, amém? Então todos tiveram encontro com Jesus, tiveram a sua vida transformada. Então, entenda, Deus, Ele deseja transformar a nossa vida completamente, amém? E aonde é que tudo isso começa? Isso tudo começa quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Todos já receberam Jesus como Senhor da sua vida nessa noite? Amém? Então entenda, esse processo de transformação já começou. O que nós precisamos fazer a partir de agora é só não entrar debaixo da lei. É só não tentar se relacionar com Deus com base na nossa justiça própria, com base na nossa força, na nossa capacidade. Tudo nós fazemos por causa do favor, da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos cultuando nessa noite por causa da graça. Se nós estivermos liderando, estivermos servindo no encontro com Deus, nós estamos fazendo por causa da graça de Deus. Nós não vamos trabalhar no encontro com Deus, servir no encontro com Deus, porque nós somos melhores, não. É porque Cristo nos encontrou. Nós fomos alcançados pelo seu grande amor. E agora nós queremos servir a vida de outros também para ter esse mesmo encontro, amém? Então por que os líderes de célula vão liderar a célula? Porque é uma obrigação, é um peso, é um fardo. Se você não for liderar, o juízo vai vir sobre você. É isso? É por isso que você vai liderar? Não! É porque você encontrou a graça de Deus. Você quer anunciar aos quatro cantos dessa cidade que Cristo é bom, que o Senhor é bom e que as bênçãos já estão disponíveis, amém?
e você entende que é um privilégio cooperar com a obra de Cristo, uma obra consumada. Não é você que faz, você apenas participa de uma obra que já foi feita.